Estados Unidos enviam um submarino nuclear para Guantánamo em resposta a exercícios militares russos em Cuba. Nesta quinta-feira, 13/6/2024, os Estados Unidos deslocaram um submarino nuclear para a Baía de Guantánamo, em Cuba, após a chegada de navios de guerra russos na região para exercícios navais. O Helena, submarino da Marinha Americana, chegou ao local em uma ação que o Comando Sul do Exército Americano descreveu como uma visita de porto rotineira. A presença dos navios russos, que incluem uma fragata e um submarino nuclear, é parte de exercícios militares previamente anunciados. Esses exercícios acontecem no contexto da parceria histórica entre a Rússia e Cuba e são interpretados como um gesto de demonstração de poder no cenário das relações internacionais atuais. Embora os Estados Unidos não considerem os exercícios russos uma ameaça direta, o conselheiro de Segurança Nacional Jack Sullivan afirmou que a Marinha Americana está monitorando a situação de perto. Além do submarino, foram designados 3 destroyers lançadores de mísseis, um navio da Guarda Costeira e uma aeronave de patrulha marítima para vigiar os navios russos. O Ministério das Relações Exteriores de Cuba destacou que os exercícios são uma operação conjunta entre as duas nações com laços históricos profundos. Segundo a pasta, nenhum dos barcos carrega armas nucleares, então a parada no nosso país não representa uma ameaça para a região. No caminho para Cuba, navios russos realizaram manobras no Oceano Atlântico, simulando ataques a alvos marítimos com mísseis hipersônicos, conforme comunicado pelo Ministério da Defesa russo. Forças nucleares não estratégicas da Rússia realizam segunda fase dos exercícios. As tropas de mísseis da Rússia, junto com suas homólogas de Belarus, testaram o uso de mísseis contra alvos inimigos simulados para proteger a soberania e a integridade territorial de ambos os países. As forças de mísseis russas realizaram exercícios durante a segunda etapa de um exercício de forças nucleares não estratégicas, anunciou nesta quinta-feira, 13/6/2024, o Ministério da Defesa da Rússia. O pessoal da Força de Mísseis do Distrito Militar de Leningrado praticou tarefas de treinamento de combate de movimentação dissimulada para a área de posição designada e realizou lançamentos eletrônicos de mísseis contra alvos inimigos simulados, disse ele. A Marinha também participou das manobras no mar. Como lembrou a pasta, os participantes testaram previamente o recebimento de munição especial para equipar com ela os mísseis baseados no mar e em terra. A segunda etapa do exercício de forças nucleares não estratégicas começou na terça-feira. O objetivo das manobras é apoiar a prontidão das unidades de combate com armas nucleares não estratégicas da Rússia e Belarus, para garantir a soberania e a integridade territorial do Estado da União, composto por ambos os países. A primeira etapa do exercício começou em 21 de maio e está sendo realizada segundo as instruções do comandante supremo da Rússia, Vladimir Putin. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia sublinhou que as manobras devem ser vistas no contexto das declarações beliciosas dos políticos ocidentais e das ações desestabilizadoras da OTAN. Porta-aviões chinês com catapultas eletromagnéticas conclui segundo teste marítimo, diz mídia. O CMS Fujian, terceiro porta-aviões da China, completou seu segundo teste no mar na quarta-feira, 12/6/2024. De acordo com informações da mídia local, de acordo com o Ruion, o navio de guerra de 80 mil toneladas chegou a Xangai após zarpar no dia 23 de maio. Embora não tenha sido divulgado nenhum comunicado oficial sobre a operação, a informação foi corroborada graças a 2 avisos de restrição à navegação publicados pela Administração da Segurança Marítima da cidade chinesa. A Marinha do Exército de Libertação Popular Chinesa tem atualmente 2 outros navios ativos, o Shandong, de 66 mil toneladas, e o Liaoning, de 60 mil toneladas. O teste do porta-aviões foi realizado no Mar Amarelo, que, segundo noticiou a mídia, tem a vantagem de ser relativamente fechado, dificultando que os Estados Unidos realizem um reconhecimento profundo. Esse segundo exercício começou apenas cerca de 15 dias após o primeiro, o que demonstra que não foram necessários ajustes complicados entre um e outro teste, segundo o Global News. Fu Qianshao, um especialista militar chinês, disse à mídia que é normal que o Fujian exija várias viagens de testes através de diferentes regiões marítimas. O segundo teste no mar foi demorado, indicando que o porta-aviões conduziu testes intensivos com alvos adicionais. Em uma provável medida para manter um ritmo rápido do progresso dos testes, avaliou o especialista.
Lançado em junho de 2022, o Fujian é um porta-aviões chinês de segunda geração e tornou-se o primeiro navio com tecnologia de catapulta eletromagnética para ajudar na decolagem de aeronaves. Parecia muito com fraqueza. Estados Unidos já não são o que eram há 20, 30 anos, diz mídia. O país norte-americano não tem o mesmo poder de há poucas décadas. Isso está forçando o Washington a mudar a sua abordagem, de acordo com a mídia norte-americana. Os Estados Unidos não são mais os mesmos de 20 e 30 anos atrás. Seu papel será relativamente reduzido, escreve na quinta-feira, 13 de 6 de 2024, o jornal norte-americano The New York Times, citando um funcionário da inteligência japonesa. Como indica o artigo, a posição dos Estados Unidos na Ásia agora parece ser menos unilateral. As autoridades americanas estão cientes das dúvidas do mundo, quando informados de que alguns colegas na Ásia viam humildade na resposta americana. Alguns funcionários de Washington estremeceram, como se limão tivesse sido espremido em seus olhos. Parecia muito com fraqueza, segundo o New York Times. Fumio Kishida, primeiro-ministro do Japão, afirmou em um discurso recente ao Congresso dos Estados Unidos que o Japão está pronto para ajudar Washington a manter a ordem mundial em um momento em que os americanos estão duvidando do papel de liderança de seu país e se sentindo cansados por causa disso. Os Estados Unidos não são mais o que eram 20 ou 30 anos atrás, isso é um fato, disse um funcionário da inteligência japonesa. Independentemente de quem for o próximo presidente, o papel dos Estados Unidos será relativamente reduzido, avaliou ele. Mídia dos Estados Unidos. Conflito na Ucrânia e militarização da China geram dúvidas sobre o poder bélico do G7. Já se passou uma década desde que o G7 expulsou a Rússia do grupo. Agora, as maiores economias do mundo, que representam 44% da economia global, aceitaram as suas limitações e testam sua resiliência, escreve a Bloomberg. Nesta quinta-feira, começou a cúpula do G7 no sul da Itália, o evento que acontecerá até sábado. Tentará elaborar uma solução criativa e primorosamente política sobre como usar os juros dos ativos congelados russos para apoiar a Ucrânia. No entanto, mesmo com importantes líderes marcando presença para demonstrar força e unidade, muitos deles estão em apuros em seu próprio país, escreve a mídia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está atrás de Donald Trump em muitas pesquisas antes das eleições de novembro. O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, está a caminho da derrota em julho. Em julho, o francês Emmanuel Macron está afastando rumores de que renunciaria em uma eleição legislativa antecipada que não precisava convocar no próximo mês. Lista a agência norte-americana. Diante de tantos desafios e confronto com dois conflitos internacionais, conseguirá o G7 reunir poder econômico, militar e de persuasão suficiente? Pergunta. Na visão da Bloomberg, nenhuma questão ilustra melhor o isolamento do G7 do que o conflito na Ucrânia. O grupo e a União Europeia forneceram a grande maioria da ajuda e apoio militar estrangeiro, enquanto quase todas as outras nações evitaram abrigo ou até se alinharam com a Rússia. O conflito na Ucrânia, combinado com a intensificação militar da China, levantou dúvidas sobre o domínio militar do grupo, incluindo se os Estados Unidos seriam capazes de ajudar a defender Kiev e ao mesmo tempo responder a qualquer ação em Taiwan, escreve a agência. Para o G7, defender a Ucrânia é uma questão de princípio e uma defesa da própria democracia. Para muitas outras nações é apenas mais um sinal de um mundo multipolar e do alcance cada vez menor do Ocidente. As fortes sanções inicialmente uniram o grupo em torno do corte do seu comércio bilateral com a Rússia, mas o desvio de mercadorias através de países terceiros ainda permite a Moscou manter sua posição e avançar na meta de sua operação. Além disso, Pequim preencheu as lacunas de que a Rússia necessita, impulsionando seu comércio bilateral. Em ambos os aspectos, China e desvio comercial através de países terceiros, há um grande problema. A Rússia não está economicamente isolada, disse Robin Brooks, investigador sênior do Brooks Institute em Washington Media. De acordo com uma análise da Bloomberg, feita a partir de dados do Banco Mundial, as economias do G7 estão em um bom caminho para serem eclipsadas pelo resto do G20 em termos de produto interno bruto até 2030. Um número considerável desse resto do G20 compreende os países do sul global, um contrapeso ao Ocidente, liderado por Pequim e Moscou, destaca a mídia. As economias asiáticas têm desfrutado de um rápido crescimento impulsionado por uma população em expansão, pela globalização e por uma classe média emergente. Para a China em particular e para outros países
E para outros grandes mercados emergentes de rápido crescimento, como a Índia, esse poder econômico em expansão é uma pré-condição necessária para a sua crescente influência geopolítica. Disse Ben Bland, diretor do programa Ásia-Pacífico do think tank Catan Rose, ouvido pela mídia. Talvez unidos em torno de tais preocupações, os chefes financeiros do G7 marcaram nesta semana uma mudança de estratégia ao destacar a China no seu comunicado e prometendo considerar medidas para garantir condições de concorrência equitativas. Mesmo que haja alguma unidade dentro do G7 sobre a utilização dessas ferramentas econômicas contra a China, não passou despercebido a Pequim que a ênfase está em punir os concorrentes e não em recompensar os amigos. Todos estão perfeitamente conscientes de que as chamadas cenouras, bem como os castigos, terão de ser empunhadas para trazer o sul global para o lado do ocidente. A assistência militar holandesa à Ucrânia ultrapassa 3 bilhões de euros. O montante total de assistência militar da Holanda à Ucrânia ultrapassou 3 bilhões de euros, anunciou nesta quinta-feira o Ministro da Defesa do país. O Ministério da Defesa do país. O valor dos bens militares adquiridos para fins comerciais nos últimos 6 meses é de cerca de 410 milhões de euros, acrescentou a defesa. Em junho, o país anunciou um pacote de ajuda no valor de 138 milhões de euros. No final de abril, a gestão de Mark Rutte aprovou um envio de 4,4 bilhões de euros adicionais à Ucrânia para o período de 2024 a 2026. Em 2023, foi enviado 1,6 bilhão de euros em assistência militar à Ucrânia. Desde o início da operação especial russa, a Holanda já forneceu à Ucrânia 60 tanques T-72, cerca de 207 veículos de combate de infantaria YPR de vários tipos, cerca de 100 tanques Leonard 1, juntamente com a Dinamarca e a Alemanha, 14 tanques Leopard 2 a 4, juntamente com a Dinamarca, 8 montagens de artilharia PZH-2000, 2 canhões antiaéreos do sistema de mísseis Patriot, foguetes, morteiros, rifles, metralhadoras e diversos tipos de munições. Além disso, a AIA prometeu transferir 24 K-16 para Kiev. O Ministério da Defesa holandês informou nesta quinta-feira que o primeiro lote de aeronaves seria entregue à Ucrânia após o verão europeu. Desde 24 de fevereiro de 2022, a Rússia mantém em curso uma operação militar especial na Ucrânia, cujos objetivos, segundo o presidente Vladimir Putin, são proteger a população de Donbás de um genocídio perpetrado pelo regime de Kiev e enfrentar os riscos da segurança nacional colocados pelo avanço da OTAN em direção ao leste europeu. A Alemanha propõe recrutamento anual de 15 mil jovens para suas depauperadas forças armadas. Boris Pistorius revelou um plano segundo o qual todos os que atingirem 18 anos de idade poderão realizar treinamento militar básico. O ministro da Defesa da Alemanha apresentou na quarta-feira, 12 de 6 de 2024, um plano para o reforço das forças armadas alemãs Bundeswehr, que, entre outras coisas, inclui o aumento do número de efetivo de 181 mil homens para 203 mil homens e o alistamento de 15 mil novos recrutos por ano. Boris Pistorius sugeriu que as forças armadas alemãs recrutassem jovens mais qualificados e motivados. A situação na Bundeswehr é a seguinte: temos atualmente cerca de 181 mil soldados nas forças armadas e a meta é 203 mil. Também temos 60 mil reservistas, diz Pistorius, acrescentando que a Bundeswehr e a OTAN precisam de mais 200 mil reservistas. O plano de Pistorius implica que todos os cidadãos alemães, independentemente do gênero, receberão uma carta do Ministério da Defesa quando completarem 18 anos, convidando-os a realizar um treinamento militar básico de 6 meses com a possível extensão voluntária. Os cidadãos do sexo masculino deverão então preencher um questionário online e responder uma série de perguntas sobre si mesmos, sua família e sua saúde. As cidadãs alemãs poderão responder ao questionário se desejarem, enquanto os cidadãos do sexo masculino serão responsabilizados se recusarem a responder. Com essas medidas, além de tornar as Forças Armadas mais atraentes, o Ministério pretende aumentar gradualmente o número de recrutas em 5 mil por ano. A meta é aumentar esse número ano a ano e fazer isso melhorando nossas capacidades, diz Pistorius, notando que grande parte da infraestrutura militar da Alemanha se perdeu desde o fim da Guerra Fria e a abolição do alistamento em 2011. O Ministério disse no final de janeiro que a Alemanha cumprirá a meta da OTAN de gastar 2% do PIB em defesa em 2024, pela primeira vez desde o início da década de 1990.
Em junho de 2022, o parlamento alemão apoiou a iniciativa do chanceler Oliver Scholz de criar um fundo especial para a Bundeswehr no valor de 100 bilhões de euros para que, após a modernização, as forças armadas alemãs pudessem ser consideradas o maior exército regular da Europa. Romênia lança expansão da base aérea perto da Ucrânia. O governo romeno iniciou um projeto multibilionário de expansão e modernização numa das suas bases aéreas perto da Ucrânia, onde será armazenado novo equipamento militar. O ministro da Defesa romeno, Angel Tilvar, anunciou a medida em 11 de junho, durante uma conferência na base aérea de Mikhail Kogalnice-Sianu, localizada a menos de 200 milhas da fronteira com a Ucrânia. O projeto de ampliação da base militar, que alberga capacidades e forças dos Estados Unidos desde 1999, foi concluído antes da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022. A razão pela qual a Romênia decidiu alargar as nossas capacidades aqui é o resultado de quando a Rússia invadiu a Geórgia em 2008 e mais tarde em 2014 na Crimeia, quando a Rússia anexou a península. Nossos planos foram aprovados desde 2018 para isso, disse o coronel da Força Aérea Romena Nicolae Cretu, comandante da base, durante o exercício Ramstein Legacy, liderado pela OTAN, realizado aqui. O trabalho envolverá em parte a construção de uma nova pista, uma torre de guarda e hangares adicionais para proteger os ativos militares existentes e futuros adquiridos pelo país da Europa de Leste. O responsável estimou que o custo associado à expansão ascenderá a 2,5 mil milhões de euros. A Romênia tem vários programas de aquisição em curso, centrados principalmente em sistemas de defesa aérea de curto e muito curto alcance, nos quais planeia gastar até 2,1 mil milhões de dólares. Também recebeu 2 baterias Patriot adicionadas no ano passado, agora totalizando 4. Está participando na aquisição conjunta de até 1.000 mísseis Patriot PAC-2 GINT no âmbito da iniciativa europeia Sky Shadow. A localização da base aérea revelou-se atualmente estratégica nos últimos anos, tanto para a Romênia como para os seus aliados da OTAN. Como exemplo, o romeno oficial citou o valor da base durante a guerra no Iraque, pois foi usada pelos aliados para proteger força fora dos seus territórios e em longas distâncias. A mídia romena informou que o esforço de modernização envolve a construção de uma instalação militar do tamanho semelhante à base aérea de Ramstein, na Alemanha, embora o funcionário não tenha confirmado esta aspiração, dado o seu acesso direto ao Mar Negro e a proximidade com o território russo. A base aérea acolheu várias missões de policiamento aéreo aprimorado geridas pela OTAN, incluindo a edição deste ano, que saudou o primeiro destaque da caça finlandesa FA-18 Hornet jatos. Tropas ucranianas perderam até 1.990 efetivos nas últimas 24 horas, diz o Ministério da Defesa da Rússia. As Forças Armadas da Rússia eliminaram cerca de 2.000 combatentes adversários, além de uma grande quantidade de equipamentos militares, informa a Defesa Russa. O Ministério da Defesa da Rússia relatou nesta quinta-feira, 13 de 6 de 2024, que os agrupamentos de tropas russos Jung, Sul e Vostok Leste eliminaram um total de até 790 militares da Ucrânia na República Popular de Donetsk. Além disso, as forças russas destruíram 3 veículos militares obuseiros FH-70, D-22, D-32 e M-198, 7 depósitos de munições. Já os agrupamentos de tropas Vostok Leste e Sérvia Norte destruíram até 755 soldados adversários na República Popular de Donetsk, na região de Kharkov. Eles ainda aniquilaram 7 veículos militares, sistema de artilharia propulsado Krab e Gvozdika, um lançador múltiplo de foguete Gured e outros alvos ucranianos. Enquanto isso,
Os agrupamentos de tropas de Dnieper e Transcentro atingiram com sucesso até 455 combatentes do inimigo na região de Zaporozhye, na República Popular de Donetsk. Eles eliminaram 6 veículos militares, um sistema de artilharia propulsado Krebs e um veículo blindado Max Pro, obuseiros D-20, D-32, M777, MSTB-2, uma estação de guerra eletrônica Bukovel AD e um lançador múltiplo de foguete grande. Por fim, acrescentou o órgão militar, os sistemas de defesa antiaérea, a aviação tática operacional, tropas de mísseis e artilharia dos grupos das Forças Armadas Russas abateram nas últimas 24 horas 33 drones, 4 foguetes Vampire e HIMARS. No total, durante a realização da operação militar especial, foram destruídos 603 aviões, 276 helicópteros, 25.653 veículos aéreos não tripulados, 528 sistemas de defesa antiaérea, 16.326 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.337 lançadores múltiplos de foguete, 10.393 peças de artilharia de campanha e morteiros e 22.505 unidades de veículos militares especiais ucranianos, resumiu o Ministério da Defesa da Rússia. A artilharia vai em caminhões para sobreviver aos drones que pululam no campo de batalha. Os engenheiros de artilharia franceses tiveram uma ideia simples. Pegue num canhão grande, monte-o num caminhão e terá artilharia propulsada a um custo relativamente baixo. As armas de rodas revelaram-se tão eficazes no campo de batalha ucraniano que os exércitos ocidentais estão a dar uma nova olhada no conceito. A guerra na Ucrânia colocou os fogos de longo alcance na frente e no centro do espetáculo da defesa Eurosatório, que começa em Paris, em França, no dia 17 de junho, disse Charles Bendou, o general francês reformado que lidera o evento. Com os drones e o rápido disparo de contrabateria valorizaram a mobilidade da artilharia para a sobrevivência. Ele espera que o obuseiro Kizar ou César, montado em um caminhão da KNDS França, seja uma das estrelas do show. A audácia do canhão com rodas é a eficiência máxima, disse Bendou ao Defense News. Você não sacrifica nada em termos de poder de fogo, cadência de tiro, precisão e alcance. E você tem um caminhão ainda assim blindado, mas que é capaz de ser ágil e que é muito furtivo. Bendouin fez parte da decisão do exército francês de comprar um César atualizado. Então ele poderia ser suspeito de ter preferência por rodas, mas pelo menos 9 outros países, incluindo o Reino Unido e a Alemanha, decidiram investir em obuseiros autopropulsados sobre rodas no ano passado. Analistas afirmam que a experiência ucraniana está a despertar o interesse dos planeadores militares. A Ucrânia está definitivamente moldando a discussão sobre rebocados versus sobre rodas, disse Paul Denis, consultor da indústria de defesa e oficial aposentado do Exército dos Estados Unidos, que participou da conferência sobre artilharia do futuro em Paris. Em maio, durante a qual ele disse que houve um aumento no foco nos veículos sobre rodas, obuseiros autopropulsados. As ameaças à artilharia no campo de batalha agora incluem munições ociosas e projéteis guiados com precisão, disse a Elbit Systems, que fabrica o obuseiro montado em caminhão Atmos. A guerra na Ucrânia destacou a necessidade crítica de mobilidade, escreve a empresa israelita em um e-mail para o Defense News. Sistemas como o Caesar e o Atmos podem assumir posição de disparar vários tiros e sair correndo em questão de minutos. Uma tática conhecida no jargão militar como atirar e fugir. A pátria da Finlândia pretende instalar a sua peça de artilharia rebocada de 155 mm no chassi, com rodas em resposta às observações do combate na Ucrânia, informou o jornal finlandês Mulehit em abril. O KNDS está vendo muito mais interesse em César aplicando
amplificado por vazamentos de soldados russos indicando que a arma é particularmente temida. Segundo o porta-voz Guilherme Monsões, blogueiros militares russos no Telegram descreveram em abril o alcance, a precisão e a mobilidade do César, dizendo que o sistema matou vários artilheiros russos com fogo de contrabateria. A vantagem do César é a sua agilidade, que não dá às forças russas tempo suficiente para localizar e atingir as tripulações ucranianas, disse um artilheiro à emissora francesa TF1 no ano passado. A observação onipresente de drones significa que as tripulações dos canhões na Ucrânia têm de camuflar suas posições ou fugir imediatamente após o disparo para evitar ataques retaliatórios. A saturação absoluta dos sensores tornará quase impossível esconder-se no futuro campo de batalha, disse o general James Rainey, chefe do comando de futuros do Exército dos Estados Unidos, na audiência no Senado em 15 de maio. Rainey disse anteriormente que o futuro da artilharia rebocada do Exército não é brilhante e que a força está olhando para o teatro europeu enquanto considera a modernização. Existem alguns obuseiros de rodas muito bons que estão tendo grande efeito em um lugar como a Europa, onde os sistemas rodoviários estão bastante maduros, disse Rainey. O Exército disse que precisa de mais alcance, mobilidade e autonomia e pedirá às empresas este ano que demonstrem sistemas de artilharia em produção para uma avaliação competitiva no ano fiscal de 2025. A força testou o César e o Atmos, o Archer da Bae Systems e o Nora da Yugo Import B-52 de 2021. Os modernos sistemas autopropulsados europeus têm canos de 155 mm e calibre de 52 para um alcance padrão de cerca de 40 km. Isso supera os obuseiros M777 revocados dos Estados Unidos e os obuses M109A6 Paladin, bem como a artilharia turbular russa. Embora os drones representem uma ameaça para as tripulações ucranianas fora do alcance das armas russas, Elbit disse que a necessidade imediata de sistema de artilharia à luz do conflito ucraniano faz com que os clientes priorizassem o Atmos em detrimento de outros sistemas de armas. Enquanto isso, o KNDS disse que há cada vez mais sistemas com rodas em oferta e muito mais compradores potenciais. O interesse na artilharia propulsada com rodas decorre do desejo de um grau muito maior de mobilidade e capacidade de sobrevivência do que as armas revocadas, disse Daniels, o pessoal militar que vê as rodas como uma opção atraente em vez dos trilhos. Frequentemente define a capacidade de sobrevivência de uma forma mais ampla, em vez de vê-la puramente a partir da proteção física oferecida pela blindagem a bordo, acrescentou. O Eero Satori contará com pelo menos 10 fabricantes de artilharia. Isso é mais do que em 2022. Canhões e artilharia de foguete serão os tópicos principais, com um sistema de foguete de artilharia de alta mobilidade M142, outra peça central do show, de acordo com Bendon. A KNDS estreará o Caesar MK2 de 6 rodas, bem como exibirá a versão de 8 rodas do canhão, e o Panzer Haubitze 2000. A Bae Systems mostrará o canhão rebocado M777 e o modelo do Archer. A Elbit planeava apresentar o seu lançador múltiplo de foguetes Pulse e o obuseiro Sigma de próxima geração, ambos com rodas antes de o governo francês proibir os vendedores israelitas do Eero Satori no final de maio devido à conduta dos militares israelenses em sua guerra contra o Hamas em Gaza. O protótipo César, apresentado na Eero Satori em 1994, foi um afastamento dos gigantes blindados e rastreados, em voga com muitos exércitos ocidentais durante a Guerra Fria. Antes do conflito na Ucrânia, muitos artilheiros em todo o mundo pensavam que, para uma guerra de alta intensidade, as únicas armas sérias seriam os blindados e rastreados, disse Monsões, porta-voz do KNDS. O conflito na Ucrânia mostrou que, pelo contrário, o César não só é perfeitamente adequado para as guerras de alta intensidade, mas também se sai melhor do que outros tipos de armas. Cerca de 10% dos Césares na Ucrânia foram destruídos até março, em comparação com quase um terço dos canhões blindados calibre 52 rastreados, segundo o fabricante. Os sistemas montados em caminhões ganharam popularidade nos últimos anos, com a empresa turca Asfalt trabalhando no Arpan 155 para o exército do país, e a China Norte Industry Group Corporation em fevereiro, revelando um obus montado em caminhão com torre. Os últimos 6 meses foram palco de uma enxurrada de compras
de artilharia de rodas, incluindo a Bélgica com a Caesa MK2, o Brasil escolhendo o Atmos e o Reino Unido e a Alemanha anunciando planos em abril para adquirir o RCH-155 da KNDS Dutch Chandler, baseado no boxe de 8 rodas. A mobilidade tem sido fundamental para que os governos se voltem às rodas. O Ministério da Defesa da Bélgica disse que a compra do César foi um investimento em mobilidade excepcional, enquanto o ministro da Defesa da Estônia, Hannu Pevkur, disse ao diário local Post Times que o país planeja comprar os canhões com rodas para adicionar tiros de longo alcance rápidos e flexíveis à sua frota de não muito manobráveis obuseiros K9 rastreados fabricados na Coreia do Sul. Com uma série de tecnologias sobrevoando o campo de batalha, incluindo munições ociosas, o jogo hoje não pode ser detectado, e é aí que César tem uma enorme vantagem, disse Pierre-André Morel, ex-engenheiro sênior de armas do exército francês e do exército francês, cérebros por trás do obus montado em caminhão. Disse em uma entrevista no ano passado ao canal do YouTube Vapus. Ele disse que a onipresente munição antitanque e drones no campo de batalha significa que a artilharia blindada está à beira de se tornar totalmente obsoleta. França, Dinamarca e Ucrânia concordaram em massa em financiar 78 sistemas Caesa adicionais para a Ucrânia em 2024, somando-se aos 49 sistemas já entregues. A KNDS, no início de abril, estava produzindo 6 obuseiros por mês, acima da taxa de 2 antes da guerra, com a meta de 12 canhões por mês. Enquanto isso, a Ucrânia acelerou a produção do seu obuseiro de rodas Bogdana para 10 sistemas por mês, disse o presidente Vladimir Zelensky em abril. A Rússia aderiu à tendência no ano passado com o obuseiro de rodas Malva, rompendo com a tradição de artilharia propulsada sobre esteiras. A fabricante estatal Vostek destacou a maior manobrabilidade, estabelecendo a ligação entre uma melhor mobilidade e o salvamento de vida das forças russas. O alcance do canhão de 152 mm ainda pode deixar a arma vulnerável aos sistemas de maior alcance da Ucrânia. O custo mais baixo das rodas sobre os trilhos será importante para os países que procuram aumentar sua força de artilharia, disse Baldwin. A França concordou em comprar 109 armas Caesa MK2 no final de 2023, por um custo unitário de 3,2 milhões de euros, em comparação com a Alemanha, que comprou 10 Panzer Haubitze 2000 rastreados em março de 2023, por 18,4 milhões de euros cada. A operação e a manutenção do sistema sobre rodas também tendem a ser mais baratas, com estudos realizados nos Estados Unidos e na Europa indicando poupança de custo de cerca de 30%. Os módulos Caesa e Atmos de 6 rodas são pesos moscas em comparação com seus irmãos blindados e sobre esteiras, o que explica sua mobilidade e custos operacionais mais baixos. O canhão francês pesa menos de 18 toneladas e seu rival israelense pesa cerca de 20 toneladas em comparação com as 57 toneladas do Panzer Haubitze e 47 toneladas do K9. A torre do RCH-155mm também adiciona volume, elevando o peso para 39 toneladas. A mobilidade tática para sistemas com rodas cai quando as cargas excedem 8 toneladas por eixo, de acordo com o Baldwin, que diz que o chassi do boxe luta sob o peso de uma torre de canhão. O uso generalizado da artilharia de rodas na Ucrânia foi ditado pela disponibilidade e não por uma escolha tática, diz Spence Jones, professor sênior de estudos de guerra da Universidade de Wolverhampton, com sede no Reino Unido. No final, as armas funcionaram bem numa guerra caracterizada por intenso fogo de contrabateria. O uso ucraniano de fogo de artilharia de tiro sugere que o futuro está na artilharia altamente móvel, seja ela de esteira ou de rodas, diz Jones. Opinião. Temos certeza de que a China vai ver o poder marítimo da mesma forma que o Ocidente? Pergunta. Pelo comandante Douglas Hobby, tenente-comandante Adriel Ward.
Isso faz parte de uma série que explora maneiras de fortalecer a frota da Marinha dos Estados Unidos. A Marinha do Exército de Libertação do Povo Chinês agora inclui várias classes de navios de guerra, classes de quinta geração e a Força Submarina em expansão. Estes meios, combinados com, nas palavras do líder do Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos, Almirante Samuel Paparo, atividades ilegais, coercivas, agressivas e enganosas na zona cinzenta marítima, aparentemente implicam que os objetivos estratégicos da China são evidentes. No entanto, numa análise mais detalhada, os estrategistas têm razão em perguntar se os Estados Unidos, ou mais amplamente o Ocidente, compreendem até que ponto a China valoriza o poder marítimo como um facilitador para uma grande estratégia. Estaremos a refletir ou a projetar as nossas expectativas razoáveis e racionais em Pequim? Pergunta. O problema do espelhamento é que ele catalisa políticas destinadas a provocar certos comportamentos no pressuposto de que dois atores pensam da mesma forma. Esse espelhamento pode ser o produto da institucionalização ou da falta de imaginação, algo que os analistas navais ocidentais levaram décadas a discernir durante a Guerra Fria. Mesmo referir-se à China como desafio de ritmo estratégico dos Estados Unidos implica um elemento de espelhamento comparando um com o outro. Consequentemente, os decisores políticos devem fazer 3 perguntas para ajudar a enquadrar a nossa compreensão da visão da China sobre o poder marítimo para formular uma estratégia naval sólida e otimizar os recursos para o futuro. Primeiro, por que é que a China não emprega sua força naval como nós? Pergunta. A China está construindo porta-aviões, mas construção não é a mesma coisa que operação. Amplas evidências sugerem que a China empregará os seus navios de forma diferente das marinhas dos Estados Unidos ou do Reino Unido. Por exemplo, os transportadores chineses navegam quase exclusivamente nos chamados mares próximos. Raramente aventura-se para além da primeira cadeia de ilhas, que se estende desde as ilhas japonesas no mar da China Oriental até as Filipinas. Isto é curioso, considerando que estas águas estão em grande parte envolvidas pelas zonas de armas do vizinho da China. Por outro lado, a doutrina naval ocidental dá prioridade à salvaguarda de ativos de elevado valor, empregando transportadores em mar aberto para exercerem controle marítimo e aéreo sobre uma vasta área. Além disso, enquanto as marinhas ocidentais utilizam porta-aviões para projeção de poder, a China parece utilizá-la para proteger suas outras forças navais. A China armou o capaz cruzador de classe Haiwei com mísseis antinavio de longo alcance que poderiam tornar este navio, em vez de um porta-aviões, a peça central de uma força-tarefa. Alguns avaliam que o programa de porta-aviões da China é uma obra de propaganda. Talvez o desenvolvimento naval da China se deva à paridade numérica ou a outro exemplo de imitação. Ou talvez a China acredite que as transportadoras são uma marca do estatuto de superpotência. Independentemente da lógica, caímos na armadilha do espelhamento de se assumirmos que navios semelhantes com bandeiras diferentes serão empregados de forma semelhante. Em segundo lugar, por que é que a China não procura parcerias marítimas como nós? Pergunta. A Marinha dos Estados Unidos valoriza as parcerias marítimas multilaterais na região Indo-Pacífico e fortalece-as através de intercâmbios, exercícios, operações combinadas e cooperação industrial. A China não seguiu a mesma abordagem de reforço de capacidades. Embora a China realize exercícios periódicos no Oceano Índico com navios de guerra iranianos e russos, o compromisso é, na melhor das hipóteses, morno. Em 2021, os chineses não apareceram. A interoperabilidade praticada pelos Estados Unidos e pelos seus aliados permanece fora do âmbito da ambição naval chinesa. Mas recentemente a China evitou uma oportunidade para um multilateralismo marítimo ao recusar participar na Operação Guardião da Prosperidade no Mar Vermelho. Esta medida sublinha a abordagem unilateral e cética de Pequim, possivelmente por medo de perder prestígio no espaço marítimo congestionado pela crença de que as parcerias são passivos e não facilitadores. Ao assumir que a construção de parcerias é uma pedra angular de todas as estratégicas navais regionais, as marinhas ocidentais correm o risco de projetar expectativas diplomáticas e militares aliadas na China. Terceiro,
Por que é que a China não utiliza as suas instalações navais no exterior como nós? Pergunta. Uma das principais características de uma marinha global de águas azuis é uma rede de bases e acordos de acesso a portos em países amigos. As frotas ocidentais utilizam portos estrangeiros para aumentar a resistência operacional e manter a presença avançada. Embora muito tenha sido escrito sobre os elementos marítimos da iniciativa Cinturão em Rota da China, incluindo projetos de construção de Djibouti, no Paquistão, há uma diferença entre portos e bases. Long Beach não é San Diego. A instalação militar da China no Djibouti é a sua única base no exterior, mas só é usada regularmente pela modesta força-tarefa chinesa para o Oriente Médio, composta por 3 navios. E embora a hidrografia e os cais possam acomodar transportadores, nenhum deles entrou no Oceano Índico até o momento. A China tem favorecido o investimento comercial direto em vez da construção de instalações militares. Consequentemente, tem relativamente pouca influência marítima no Oceano Índico. Embora os navios de guerra chineses reabasteçam no Sri Lanka, reparos e rearmamentos são realizados em casa. O espelhamento acontece quando esperamos que a China utilize as suas instalações no exterior como extensão de seu poderio naval. Estes pressupostos podem então constituir a base para decisões políticas dos Estados Unidos que atribuem tempos e recursos finitos. Para ser justo, pode ser fácil cometer a falácia do espelhamento. Para um olhar destreinado, os navios de guerra, as aeronaves e as armas, até os uniformes da China parecem reconhecidamente semelhantes. E a sua pontuação na mesma moeda e a sua beligerância documentada tornam mais fácil presumir o pior. Contudo, a verdade pode ser que as nossas opiniões sobre o poder marítimo sejam fundamentalmente diferentes. Basta procurar o uso da China de uma milícia naval pela China, para impor políticas marítimas, um anatema tático para as concepções ocidentais do Estado de Direito no mar. A escala e o impacto da segunda marinha opaca da China são monumentais. A sua guarda costeira por si só constitui a maior do mundo, do seu tipo, e a sua frota pesqueira é a maior do mundo. A análise deve ser clara, dados os riscos envolvidos com 2 potências nucleares. Portanto, à medida que os Estados Unidos e seus aliados posicionam as suas políticas e plataformas para o futuro, seria sensato reconhecer se e quando podemos estar a refletir as nossas percepções nos concorrentes. Só então poderemos apreciar que a beleza do poder marítimo pode estar nos olhos de quem vê.